O título da palestra que hoje eu vou pronunciar é Escândalo e Omissão. Essa palestra eu consegui formá-la há 20 anos passados e apresentei-a em diversos centros no tempo que eu percorria todos eles. Hoje as pernas não dão mais para percorrer muito. E então, vamos ouvir. Minhas irmãs, meus irmãos, lamentavelmente, os assuntos que dominam a mídia já há algum tempo são os escândalos que envolvem instituições e homens públicos em atos de corrupção, de favorecimento, de ligações espúrias entre o poder público e privado e até denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas e crime organizado também. Uma situação que, se não é tão nova, tem alcançado atualmente proporções estarrecedoras. São tantas as CPIs, as investigações do Ministério Público, denunciando diariamente fatos novos, que fica muito difícil ao cidadão comum acompanhar todos os acontecimentos que acabam na impunidade. E, via de regra, proporcionam uma situação de naturalidade na convivência da sociedade com esses fatos todos. Todos esses acontecimentos são consequências dos baixos padrões morais em que vive a humanidade. De forma geral, originado pelo quê? Pelo egoísmo, pela ganância daqueles que só agem em benefício próprio e, principalmente, pela indiferença da grande maioria. É até compreensível a ocorrência desses fatos quando sabemos que estamos vivendo num mundo de provas e expiação, já que o próprio Jesus nos alerta de que é necessário que venham os escândalos. Porém, não se deve banalizar esses fatos, pois o mestre complementa a lição dizendo: mas ai daqueles por quem vem o escândalo. A este propósito, Allan Kardec, na questão 932 do Livro dos Espíritos, indaga os espíritos superiores. Por quê? No mundo tão amiúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E obtendo a seguinte resposta: por fraquezas dos bons. Os maus são intrigantes, são audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão, passarão à frente. E o codificador desdobra esta questão, nos ensinando que, por termos sido criados por Deus, simples e ignorantes, o bem existe dentro de cada ser embrionariamente, razão pela qual o ser humano está em constante busca dos seus verdadeiros valores. No entanto, frequentemente, se comprometem com o mal, com as más tendências, envolvendo-se em situações que, se por um lado lhe traz uma satisfação momentânea, por outro provoca imensos prejuízos aos outros e também a si mesmo. Esta é, sem dúvida,
a maior contradição do ser humano. É a constante luta interior entre o bem e o mal, captada por Paulo de Tarso em sua epístola aos Romanos, quando diz: por quê? Eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero. Esse eu faço. A tendência do mal é típica dos espíritos que se encontram na longa caminhada evolutiva, mas a sua prática se dá pelos que ainda têm pouca evolução moral, embora já possam ter uma maior evolução intelectual, e que ainda são movidos pelo quê? Pelo egoísmo, que motiva a preocupação egocêntrica do seu próprio bem-estar. Mesmo muito daqueles que gostariam de cogitar apenas no bem, convivem pacificamente com o mal. E muitas vezes até se envolvem com eles por fraqueza e até mesmo ignorância. E mais uma vez recorremos aos ensinamentos dos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, que, ao responderem uma pergunta sobre a responsabilidade daquele que aproveita o mal praticado, nos dizem taxativamente: é como se o cometesse, ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada, dela se serve. É porque a aprova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Então, são facilidades que surgem diante dos nossos próprios passos, e se não tivermos devidamente ancorados na assistência de Deus, nós também embarcamos nas tribulações desse mundo. A preponderância do mal ainda é tão marcante em nossa civilização que o seu conceito de turpado cria costumes prejudiciais ao homem, pois acredita-se que o mal é apenas a prática dos atos extremados de violência e que beneficiar-se de determinadas situações é apenas uma questão de esperteza e oportunidade. E como nos dizem os espíritos, quando os bons quiserem, preponderarão, passarão à frente. E assim sendo, a situação catastrófica em que se encontra o nosso planeta, em especial o nosso país no momento, é causada por aqueles que ainda estão renitentes no mal, mas também pela omissão daqueles que intimamente não compactuam com o mal. É preciso, então, que estes comecem a agir no sentido de criar um sentimento de repúdio ao mal, e principalmente ensinando as crianças, os jovens, no sentido de buscarem pautar suas ações no bem, fazendo assim com que melhore o nosso planeta. O que temos visto atualmente é a decadência de valores morais, familiares e de civilidade, que nada mais é que a consequência de atos do cotidiano, como a falta de educação no trânsito, o desrespeito aos idosos, o desrespeito às gestantes nos veículos coletivos, o lixo jogado nas ruas, o tratamento desumano dado aos que procuram a rede hospitalar pública, etc., etc. E encerrando, podemos resumir o ora exposto na resposta dos instrutores espirituais
Acerca da indagação de Kardec, se é suficiente não fazer o mal. Não, é preciso sempre fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que praticar. E em complemento, ouvi aqui, neste livro do Simonetti, Uma Razão para Viver, parte importantíssima que se coordena muito bem com esse assunto da noite, e é o seguinte: a doutrina espírita nos oferece um roteiro precioso para que não nos percamos em desvios indesejáveis, explicando-nos, primeiro, somos espíritos eternos, filhos de Deus, que imprimiu em nós algo de suas potencialidades. Diante delas, destacaríamos o poder criador que exercitamos pelo pensamento contínuo, com o qual sentenciamos o nosso universo interior e desenvolvemos nossas próprias iniciativas. Segundo, fomos criados para o bem, que se realiza no esforço da verdade, do amor, da caridade, da justiça. Podemos constatar isso observando que, ao negarmos esses valores, fatalmente nos tornamos infelizes, tão desajustados quanto uma laranjeira que pretendesse produzir melancia. Quando nos comprazemos no erro, nos vícios, na inconsequência, é como se agredíssemos a nós mesmos, exercitando o mal, porquanto, intrinsecamente, de acordo com a nossa filiação divina, estamos destinados sempre à bondade. Terceiro, a Terra é um educandário onde nos vemos na contingência de usar, no Instituto da Reencarnação, um admirável instrumento evolutivo, ou seja, o corpo físico. É ele que nos familiariza com o trabalho, ante a necessidade de garantir o quê? A subsistência, sob inspiração do instinto de conservação, próprio dos seres vivos, ajudando-nos a superar a indolência. É ele o agente precioso para choques evolutivos como o nascimento e a morte, que agitam os refólios da nossa consciência, acelerando o despertar para a responsabilidade. Quarto, os sofrimentos humanos, tanto físicos como espirituais, desbastam nossas imperfeições mais grosseiras, ajudando-nos a compreender que, assim como as laranjeiras foram feitas para produzir laranjas, o homem foi criado para realizar o bem. É por isso que nossos impulsos mais generosos no exercício da solidariedade manifestam-se quando enfrentamos a adversidade. É difícil não nos sensibilizarmos com a dor alheia, até que a experimentemos em nós mesmos. Quinto, seremos felizes na medida em que orientarmos nossas iniciativas no esforço por cumprir os desígnios divinos, admiravelmente sintetizados nas lições de Jesus, o Mestre por excelência. Inegavelmente, nenhum roteiro, por mais precioso, objetivo e claro, fará em nosso benefício,
se não nos dispusermos a conhecê-lo devidamente, pelo estudo e pelo seguimento às orientações, caminhando na direção indicada. Então, a perseverança nesses propósitos é, sem dúvida, uma questão de maturidade. Consideremos, entretanto, a vantagem de acelerar esse amadurecimento. Não se trata de força à natureza ou de forçar a natureza, mas de favorecer-lhe os objetivos. Quem se empenha mais, caminha mais depressa. É importante cogitarmos essa possibilidade, já que a meta a ser atingida é a nossa realização plena, tanto como nos filhos de Deus, quanto nas demais criaturas da natureza, habilitando-nos à felicidade imprevisível. E para concluir, não poderíamos deixar de citar o que Kardec nos deu, nos trouxe, nos apresentou no Livro dos Espíritos. É uma frase que contém tanto ensinamento, prestem bem atenção. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências desta violação, não devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade. Então, vemos as responsabilidades que nos cabem diante dos ensinamentos que já conseguimos obter. E assim fazendo, meus irmãos, nós estaremos longe dessas mazelas que estamos vendo e cansando a mente e a situação física e intelectual de todos nós, todos os dias, através dos meios de comunicação, que são simplesmente desastrosos. E, imbuídos dos ensinamentos evangélicos do nosso Mestre e Senhor, tenhamos a certeza que estaremos reforçados diante dos embates desses acontecimentos tristes que estamos presenciando atualmente. E tenhamos fé, muita fé, tenhamos coragem, muita coragem, tenhamos amor, respeito, condescendência, respeitando os velhinhos, as irmãs, quando estou esperando o nenê, e sobe no ônibus, eu nem ligo mais televisão, porque aparece tanto isso, eu já canso. Então, ninguém quer levantar. Até que uma pessoa, um menino, lá vai lá, levanta, e aquela senhora grávida, difícil, e pendurando no ônibus de qualquer maneira, consegue um lugar de cena. Então, essa é uma atitude muito importante, maravilhosa. Sejamos assim. E começando dentro de casa, que muitas vezes nós não temos paciência com os filhos, com os netos, ou mesmo com as pessoas mais próximas de nós. Procuremos, de uma maneira significativa, absorver as tristezas, transformando-as naturalmente em coisas agradáveis, úteis e muito importantes para a continuidade da nossa vida. Porque, como dizem aqui os nossos mestres, Jesus, Kardec aqui, somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelas nossas maneiras de ser, de agir e de conviver. E assim fazendo, busquemos sempre o bem, porque Deus, Jesus, Maria, os Espíritos bondosos, nunca deixam
de nos auxiliar, especialmente nos momentos de dificuldade maior. E assim fazendo, tenhamos certeza que estamos cumprindo com a nossa missão, com os nossos deveres, neste período de vivência em que todos nós estamos passando. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, e Jesus esteja sempre ao nosso lado. E Maria Santíssima também, aquela Mãe maravilhosa, vele por todos nós. E que os bons espíritos que, iniciantes desta casa encantadora, que é o Centro Espírita Caminho da Luz, principalmente diante dos tropeções que demos, eles nos acudam, estendendo as suas mãos e nos levantando, a fim de que caminhemos mais reto e melhor. Deus abençoe todos nós.